Olá, amigo. Tudo bem? Me refiro naturalmente a todos que seguem esse canal e, em particular, aos colegas e amigos petroleiros, aposentados e da ativa que trabalham na Petrobras. Estamos vivendo, nas últimas semanas, uma confusão muito grande que se deve principalmente, a meu ver, naturalmente, ao surgimento do período eleitoral que, que vai acontecer de 2 a 16 de setembro e de alguns candidatos e de correntes de colegas que apoiam este ou aquele candidato. E vou começar perguntando para você: você torce pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo São Paulo, Corinthians, Palmeiras? Não interessa. Você pode torcer pelo time que você quiser, mas quando a seleção brasileira está jogando, nós todos torcemos pela seleção do Brasil, claro. O inimigo comum, o adversário comum, eu diria, são as outras seleções, né? E todos nós, independentemente do time que a gente gosta, torce pelo Brasil. Pois bem, todos nós nascemos, fomos criados, fomos educados, crescemos dentro de um ambiente corporativo chamado Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A. Muitos de nós aprendemos e ficamos muito melhor como pessoas e como seres humanos. Outros, nem tanto. Infelizmente, deveríamos ter todos crescido e aprendido nos diversos cursos que fizemos em nossas vidas a sermos mais compreensivos e mais hábeis na negociação daquilo que é interesse comum. E o que é interesse comum? Interesse comum é sabermos que estamos lutando uma luta sem trégua contra a empresa que ajudamos a criar, ajudamos a construir, ajudamos a fazer com que fosse uma das maiores empresas de petróleo do mundo, a Petrobras, e contra, na verdade, não deveríamos sequer pensar nessa possibilidade, mas estamos lutando também contra a Petros. Sim, a Petros, empresa que nos pertence, pois 50% ou mais de todo o patrimônio que existe na Petros foi formado por todos os empregados, assistidos, pensionistas e que dão a Petros aquela contribuição mensal, independente de serem da ativa ou aposentados. Pois bem, para variar, e não é de hoje, nós temos N grupos na internet, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, e outras formas de comunicação, pelo telefone, é claro, que lutam intestinamente para se apossarem da administração da Petros, entre aspas, se apossarem, porque jamais acontecerá, a Petrobras não deixa. Essa, inclusive, é uma guerra que nós travamos e vamos ter que travar para que possamos, junto com a Petrobras, mandar na Petros. Afinal, como eu já disse antes, somos 50% donos da Petros. Muito bem. E há 2 anos estamos, eu digo estamos porque eu também estou dentro desse contexto, eu estou dentro daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas que ajuda a construir uma solução para o 35 bilhões de déficit que a Petros tem, dos quais 27 ela já está cobrando e 8 ela vai cobrar a partir de março. Pois bem, existem grupos que são radicalmente contra se pagar qualquer coisa, qualquer valor que a Petrobras queira nos cobrar por conta de déficit
ou por conta de qualquer outro motivo. Eu também seria contrário a tudo isso se eu não conhecesse, se eu não soubesse o que eu sei. E o que eu sei? Eu sei que o sistema, ou por outro, o Plano Petros, em alguns momentos, lá para trás, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, deveria ter passado por ajustes relacionados à família real, relacionados aos pré-70, relacionados a NRM, relacionados aos acordos coletivos de trabalhos, relacionados ao aumento de níveis que a Petrobras deu, e esses acordos produziram efeitos negativos sobre o patrimônio da Petros. Sim, porque a Petrobras aumentava os salários daqueles que estavam na ativa e, consequentemente, aumentava os salários quando esses colegas se aposentavam. E aí você tem uma distinção enorme entre pré-70, pré-82, pós-82, se você se aposentou antes de 2015, depois de 2015 e por aí vai. É um conjunto de informações grande, extenso, complicado, que certamente não conseguiremos discutir aqui, eu e você, mesmo que passemos horas a fio, porque eu devo confessar a vocês que há 2 anos quase, são 22 meses, 21 meses, que eu começo a entender um pouco de toda essa trama de variáveis que compõem o nosso plano, e eu fico pasmo com a inconsequência, com o desrespeito, com a prepotência que alguns colegas bem formados, diria, são advogados, talvez não fossem dentro da empresa, mas são advogados fora da empresa, são aposentados. Outros não são advogados, mas são muito bem informados a respeito da empresa, a respeito da Petros, e que deveriam, se quisessem efetivamente contribuir, auxiliar a quem está trabalhando há quase 2 anos incessantemente para tentar equacionar esse problema da dívida, ao invés de criar tumulto, de criar discórdia, de criar animosidade entre as pessoas nos diversos grupos. Esse final de semana, depois de passar um sábado inteiro discutindo com colegas não repactuados, que alguns inclusive sugeriram que eu me retirasse do grupo, eu devo dizer a esses colegas que eu também sou não repactuado, eu expliquei isso a eles. Eu tentava manter um diálogo com eles, de explicar até onde eu consigo explicar alguma coisa, e foi literalmente linchado, quando por minha livre e espontânea vontade, porque eu não sou de recuar a luta, principalmente quando sou ameaçado. Não me curvo a opiniões, ameaças ou gritos, não fazem meu estilo. Quem me conhece sabe muito bem que não é gritando que vai me apavorar. Se eu tivesse cara feia, eu não olhava no espelho todo dia ao levantar. Resolvi avaliar bem durante quase 48 horas e, de livre e espontânea vontade minha, saí do grupo, agradecendo àqueles que tinham se comportado democraticamente, me ouvido e se fizeram ouvir, e lamentando profundamente que 2 senhoras e 2 ou 3 senhores não sequer se prestavam a discutir os temas e batiam sempre na mesma tecla. Por que você não fornece as atas do grupo do GT ampliado? Não forneço as atas simplesmente por uma razão. Não as tenho e tampouco acho que eu deveria distribuir atas, porque não é essa a parte que me cabe, né? Distribuir atas. A reunião é aberta, é franqueada a todos, e à medida
que as notícias e o que acontece possa ser divulgado, eu tenho feito aqui e vocês são testemunhas disso. E é exatamente para evitar esse tipo de discussão inócua, burra, infantil, puro preconceito, puro ódio até na forma de tratar as questões, é que é bom mesmo não divulgar a todos, porque nem todos têm a exata dimensão daquilo que estamos tratando, e quando se negocia, todos nós sabemos, aprendemos, que é preciso ter algumas cartas nas mangas. Muito bem, nós estamos negociando, nós empregados, não eu, os empregados estão negociando, pela parte que nos representa formalmente e que a Petrobras reconhece, os sindicatos, as federações e os sindicatos, contra leões, contra a Petrobras, que tem um exército de advogados muito mais capacitados e em um número muito maior, e contra verdadeiros heróis, e contra eles, verdadeiros heróis, que são os advogados dos sindicatos e das entidades que temos condições de contratar. Então, é preciso que fique claro uma coisa: eu não sou seu inimigo, eu não sou seu adversário, eu sou seu colega. Eu e todos nós somos colegas um dos outros e estamos no mesmo barco. E nós não queremos que esse barco afunde. Nós queremos que a Petrobras reconheça os nossos direitos. E não é fácil negociar com a Petrobras, porque além da Petrobras existe um ministério, além do ministério existe um governo que não quer negociar absolutamente nada. Pelo contrário, quer entregar a Petrobras por qualquer preço. E esses senhores são incapazes de compreender o momento em que vivemos, a situação que todos nós estamos dentro dela, que é um momento difícil, um momento de adversidade política, é um momento contra as quais contra as forças que a gente está lutando, estarem presentes em todos os setores da vida do governo e da vida da Petrobras. É isso que precisa ser entendido por todos. Entre nós, companheiros, colegas, não temos inimigos. Os nossos inimigos estão na gestão da Petrobras, estão na gestão dos ministérios, estão na gestão de Brasília. Esses são os nossos adversários, às vezes, e às vezes nossos inimigos figadais. Eles é que querem entregar a Petrobras a qualquer preço. Entendam definitivamente uma coisa: o grupo de trabalho formal, criado pela própria Petrobras, está negociando arduamente e está tentando obter o melhor acordo possível. Existe débito, sim, a pagar, diferente da dívida monstruosa construída pelo roubo, pelo furto, pela corrupção, como você quiser chamar, que se instalou dentro da Petrobras e da Petros. Além disso, existe um débito, sim, um débito que nós precisamos e teremos que contribuir. Mas existe uma dívida monstruosa da Petrobras para com o plano. E essa dívida é maior à medida de que você vai contabilizando todos aqueles itens que eu citei no início do nosso papo. E existe uma outra questão muito simples. Nenhum colega que eu conheço é contra qualquer outro colega, ou especificamente contra os pré-70. Os pré-70 são um problema econômico, financeiro, social, político e tudo mais que você quiser da Petrobras. Eles são aquelas pessoas que estão no melhor dos mundos. A Petrobras tem um acordo com o Plano Petros
de, em 2028, verificar como está a contabilidade, a reserva matemática desses nossos colegas, e aí fazer um ajuste no plano do que diz respeito a esses nossos colegas. Enquanto isso, todos os outros que entraram após 70 estão pagando pela Petrobras aquilo que a Petrobras deveria pagar para os pré-70. E ainda tem um outro detalhe importante. Os pré-70 têm uma dívida contábil que a Petrobras insiste em dizer que está certa, mas que está errada. Já foi comprovadamente demonstrado durante as negociações que existe um débito de 6 bilhões da Petrobras para com os pré-70, que o simples fato da Petrobras assumir que esse débito existe melhoraria a nossa vida incomparavelmente. E por que eu estou contando essa história toda para você? Porque estamos à beira de um ataque de nervos, como diria o filme. Todos nós. Mas precisamos ter muita calma. Mesmo esses colegas que se negam terminantemente em assumir uma posição de defesa da coletividade, de defesa do todo e não de defesa das partes, precisam compreender que não temos adversários entre nós. Os nossos adversários, os nossos inimigos, estão dentro da administração, da alta administração da Petrobras e no governo federal. Então, vamos parar de uma vez por todas de acusar as pessoas sem ter evidências objetivas que essas pessoas estão faltando com a verdade ou não estão dando as informações que poderiam dar, porque todos nós sabemos que quando se negocia, nem tudo pode ser divulgado. Se você quiser saber mais, se você quiser conhecer melhor, e você mora no Rio de Janeiro, quando são feitas as reuniões do GT ampliado, que não é o GT oficial, onde qualquer um pode entrar, onde qualquer um pode dar a sua opinião, vá a essas reuniões. Elas são feitas no Sindicato RJ, na Avenida Passos, eu não me lembro agora o número, mas é facílimo de achar, e você ao lado da Calunga. E você pode participar das reuniões. São reuniões abertas. Ninguém tem nada a esconder. Diferente de quanto podem pensar 2 ou 3 ilustres colegas, que eu não vou mencionar o nome aqui por motivos óbvios, as reuniões são abertas. As atas poderiam ou não poderiam ser divulgadas. Depende de qual é o entendimento daquelas pessoas que está ali dentro daquele grupo, naquele dia, ou nos outros dias, ou nas outras horas, nas outras reuniões, tenham resolvido. E se, porventura, é tratado um tema cujo sigilo é necessário manter para que não se dê à Petrobras asas mais do que ela já tem, precisamos divulgar isso para todo mundo? Será que nossos brilhantes e iluminados colegas não conseguem entender que é preciso, dentro de uma negociação, ter cartas na manga? Que é preciso dar conhecimento daquilo que é importante, mas que é preciso guardar o que é estratégico? Eu vou pedir a você um favor. Participe da vida desses grupos. Observe, faça as suas observações, tire as suas conclusões, informe-se. Peça a quem puder, dentro do seu grupo ou dentro de um outro grupo, que esclareça exatamente a sua dúvida do que pode ser esclarecido. Não há nada, absolutamente nada a esconder sobre absolutamente nada. Salve algumas coisas, como eu disse aqui, que são estratégicas de negociação. E esses colegas são muito bem informados, por sinal,
sabem que isso é verdade. Na negociação você precisa ter estratégias, precisa ter algumas coisas dentro da sua manga para você liberar na hora que você pode. Fora disso, é pretensão, é baixaria, é falta de educação, é falta de coleguismo, é olhar para o seu próprio umbigo e não olhar para os demais e achar que só você tem as informações ou só os outros têm as informações e não querem dividir com você, que você está sendo traído, mania de perseguição, mania de achar que só você é que é honesto. Não é só você que é honesto. Tem muita gente honesta. Tem também gente que não presta. Tem muitas. Mas as pessoas que estão nesse grupo, até a última reunião, eu tenho confiança em todos eles. Não tenho motivo nenhum para achar que estou sendo enganado. O dia que isso acontecer, serei o primeiro a abrir o bico. Por enquanto, e eu espero que isso vá até o final, plena confiança em quem me representa e não vou dar ouvidos a meia dúzia de aproveitadores que fazem ouvidos moucos, não querem entender, fazem questão absoluta de criar confusão, de achar que estão sendo enganados, quando na verdade quem está enganando alguém são eles, nos seus grupos, não admitem opiniões diferentes, não conseguem ouvir, a não ser as suas próprias palavras, e criam confusão onde ela não deveria existir, tumultuam, fazendo com que o ambiente efervescente fique mais ainda. Todos nós estamos pagando um absurdo de contribuição, queremos que isso acabe o mais rápido possível, mas um grupo ou algumas pessoas dentro desses grupos se encarrega de espalhar ódio, terror, desconfiança e confusão. Prestem atenção, caríssimos. Nós não somos inimigos. Os nossos inimigos são comuns, não somos eu e você. É quem está negociando pela Petrobras que é nosso inimigo. É a gestão da Petrobras que é nossa inimiga. É a gestão da Petros. É o governo de Brasília. Não somos nós. Nós estamos apanhando feito cachorro doido e queremos chegar a bom termo, queremos fazer o melhor acordo possível para mudarmos a nossa vida, termos tranquilidade, para depois então negociarmos muitos dos itens que os senhores querem negociar agora, porque não vai dar para negociar agora. É preciso primeiro firmar um ato de comum acordo com a Petrobras e depois aquilo que não for possível fazer de comum acordo será buscado uma outra forma de solução. Então preste atenção, caríssimo. Eu não gosto de ter animosidade com ninguém. Prefiro, como eu fiz, sair do grupo a ficar num grupo qualquer que não tenha a democracia suficiente para me ouvir e que não queira discutir sobre pensamentos diferentes daqueles que eles possuem. Acima de tudo, democracia. Acima de tudo, liberdade de pensar e de exprimir sua própria opinião. E a certeza no fundo do coração que haveremos de conseguir a melhor negociação possível que irá favorecer a todos os empregados, pré-70, repactuados e não repactuados. Essa é a luta. Fora disso, é atrapalhar, é não ser um bom colega, não ser um bom petroleiro, não ser um cidadão de bem.
eu tenho certeza que 99,99% dos petroleiros é gente muito boa, gente honesta, trabalhador e que quer resolver esse problema. Pode compartilhar com quem você quiser esse vídeo. Assine o canal se você concordou ou discordou do que eu falei. E tenha certeza de uma única coisa. O meu interesse é trazer até você todas as informações que eu puder trazer, que não coloquem em risco as nossas negociações, e te informar daquilo que me é informado e que eu saiba que seja verdade. E toda vez que houver uma informação nesse sentido, eu trarei. Compartilharei com você. Agora, quando a negociação ainda estiver em andamento e não poder ser compartilhada, eu também vou cumprir a minha parte nesse latifúndio. Ok? É um prazer enorme estar com vocês e compartilhar honestamente, de coração aberto, com cabeça aberta, aceitando críticas e sugestões. Deixo aqui a sua crítica, o seu pensamento. Tenho muito prazer em responder às pessoas que fazem perguntas e vou fazer isso até o dia da nossa vitória. Um grande abraço a todos e reitero, essa semana provavelmente teremos boas novidades. Inscreva-se aqui no canal, diga o que você pensou a respeito de tudo isso, o que você pensa, e vamos com muita fé e muita garra até a vitória. Um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.